Olá, tudo bem? Eu sou Renata Rodrigues e você está aqui no canal Pipa Azul. Hoje eu gostaria de falar uma coisa que é muito importante como um alerta para a nossa sociedade. Hoje eu vou falar sobre o nosso tema que será 10 coisas que você não deve falar para uma mãe de autista. Preste atenção se você é amiga, se você tem uma amiga que tem um filho autista, se você é professora de crianças autistas, ou se você é parente de alguém que tem autismo, não diga essas 10 coisas que eu vou listar aqui para esse tipo de mãe. Elas têm maternidade diferente, elas têm pensamentos com relação aos seus filhos e em relação ao mundo de maneira diferente que você. Porque nós, como mães especiais, a gente tem que agir e pensar e planejar coisas e situações muito diferentes. Então vamos lá. Sem mais delongas, 10 coisas que você não deve falar. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser, com parentes, com amigos, com quem você quer mandar esse alerta aí que eu vou falar. Número 1. Qual a doença que seu filho tem? Gente, por favor, não pergunte isso para uma mãe de autista. Por quê? Porque o autismo ele não é considerado uma doença. O autismo é um transtorno comportamental de desordem neurológica. Então, ele vai expressar e demonstrar o autismo com comportamentos, tá? Então, não é considerado uma doença. E nós não gostamos de considerar nossos filhos como doentes. Embora a gente saiba que alguns autistas têm alguns outros comprometimentos que estão juntos, né, com o autismo, presentes nessa criança, ainda assim a gente não gosta de que considerem o autismo como uma doença. Eles não são doentes, não são pobres coitados. Eles precisam serem amados e aceitos do jeito que eles são, do jeito que Deus fez. Então, número 1, não diga essa frase. Qual a doença que seu filho tem? Por favor. Número 2, essa aqui toda mãe de autista escuta. Ele é autista, mas nem parece. Não tem cara, nem tem cara de autista. Gente, por favor, autismo não tem cara, ninguém tem aparência. Por quê? Porque justamente por não ser considerado uma doença diante da medicina, diante da ciência, ele não tem nenhuma desordem de forma física. Então não vai aparentar nada de diferente de mim, de você. Vão ter características físicas iguais a todo mundo. Só que eles têm comprometimento de desordem neurológica, como eu falei. Então não é nada físico. Então não tem que ter cara de autista. E essa história de que, mas é autista, mas nem parece. Naturalmente, essas pessoas que falam isso estão acostumadas a ver novela, onde retratavam o autismo sempre de uma mesma maneira, ou então está acostumado a ver aquela criança, filho de um vizinho, ou viu num seriado um autista que tinha características, linguajar ou comportamentos mais severos, mais nítidos. E aí se esquecem que existem níveis e graus de autismo. E aí existe também o autismo leve, né, que não vai aparentar assim no primeiro contato. Então, não diga essa frase, tá? Que essa frase é totalmente fora de nexo. Número 3, terceira coisa que você não deve falar. Mas se ele tem autismo, então é bem leve. Não repita isso, porque autismo, seja leve, moderado ou severo, dá trabalho, é cansativo, não é fácil de lidar. A gente precisa equilibrar um mundo inteiro, inúmeras situações onde a gente precisa tá organizando, reorganizando, prevendo que eles vão reagir, como vão reagir, prevendo o que vai acontecer em determinados locais. Então, nada é fácil, tá? Passar por situações de crises emocionais, de dificuldade com o entendimento, o pensamento literal que muitos autistas leves têm. Então, não diga que é fácil ou que é leve, porque de fácil não tem nada. Número 4, quarta dica. Se você não dissesse, nem daria para perceber.
Continuando, essa número 3, a número 4 é bem parecida. Se você não dissesse, nem daria para perceber. Não diga isso, gente, porque isso não gera empatia. A gente quer ser compreendida, a gente quer, sabe, acho que toda mãe de autista quer um colo. A gente quer alguém que fale assim, poxa, não é fácil tua batalha, mas eu tô aqui torcendo por você, sabe? No futuro isso tudo valerá a pena, todo o teu esforço. É isso que a gente quer ouvir. A gente não quer ouvir isso. Se você não dissesse, porque dá uma impressão de que eu não tenho que falar para ninguém que meu filho é autista, que eu tenho que esconder esse fato para que ninguém perceba e que a gente finge que nada aconteceu ou que não existe nenhum problema ali. Então, isso não ajuda. Número 5. Mas quando crescer isso vai passar. Gente, não diga isso. Nenhum autista melhora porque cresceu. Melhora ou evolui porque tratou. E isso aqui serve para qualquer pessoa que entende ou não de autismo, para sempre lembrar. Não é o fato do seu filho crescer que melhorou. Claro que com o crescimento vem muito amadurecimento, mas não é isso que vai fazer ele crescer. O que vai fazer ele melhorar os comportamentos, né, e suavizar esses comportamentos do autismo é o tratamento. É o tratamento adequado para cada criança autista. Número 6. Nunca digo isso aqui, comparações. Mas o fulano, filho de não sei quem é autista e é muito pior do que o seu. Gente, existe uma frase que é super verdadeira. Comparação é o ladrão da alegria. E é verdade, quando a gente compara, nenhuma criança deveria ser comparada, nem filhos dos mesmos pais, porque cada criança é única, cada pessoa é única, cada um tem sua personalidade. Então, comparar autistas é pior ainda. Pior do que você comparar crianças típicas é você comparar as crianças neurotípicas, porque cada autista tem seus comportamentos diferenciados, uns gostam muito de pular, outros de rodar, outros não têm estereotipia nenhuma. Então, não vamos fazer comparações, não existe isso. Tudo é relativo e tudo é difícil de lidar mesmo, tá? Número 7. Eu coloquei assim: agora todo mundo é autista. Acho que tá na moda. Gente, eu já ouvi essa frase e me feriu muito. Não tá na moda. Quando você usa esse termo, acho que tá na moda. Agora parece que autismo tá na moda, porque todo mundo agora é autista. Você tá, como vou falar? Me dá a sensação de que você está menosprezando o fato dos autistas serem autistas. E você não pode fazer isso. Ninguém tem o direito de falar isso. Não está na moda um transtorno. Nunca estará na moda um transtorno. Não existe isso. Moda é o que a gente veste, é o que a gente escolhe. E ninguém escolhe nascer autista, ninguém escolhe ter um filho autista. Então não diga isso para nenhuma mãe, tá? Pense sempre antes de falar, quando você vai falar com relação ao autismo, para uma mãe de autista. Porque ela estuda, ela lida com isso todos os dias, ela procura meios e técnicas para o seu filho evoluir, para o seu filho se adaptar às situações e locais. Então não é fácil, não diga isso porque não está na moda. O que está acontecendo é que, como a ciência tem evoluído, os diagnósticos estão sendo mais realizados com mais precisão desde criança, coisa que antigamente muitas crianças com o transtorno autista não tinham esse diagnóstico cedo, ou cresceram e ainda não têm. Número 8, eu coloquei assim, mas por que ele toma medicação? Se parece tão calminho, se ele parece tão calminho, para que ele toma medicação? Gente, medicação é necessário em alguns casos, em algumas crianças. Então, se essa criança toma medicação, não diga para essa mãe que ele não precisa. Porque para ele estar calminho, como você está vendo, ele está medicado. Para ele estar muito tranquilo, como você está percebendo, essa mãe se dedica em terapias e medicações, tudo com horário controlado, tudo com alimentação. Alguns autistas precisam de dietas para manter todo o seu equilíbrio. Então, para você ver ele calminho, bonitinho, não parecendo ser autista, tenha uma família toda aí atrás, correndo muito atrás, para que ele pareça cada vez menos. Então não diga isso, tá? Cada criança, cada caso é um caso, cada criança tem sua particularidade. O meu, por exemplo, precisa da medicação, mesmo sendo de grau leve. Então não vamos botar isso tudo dentro do mesmo saco e dizer que medicação é coisa de maluco, que é médico que tá maluco. Não, vamos respeitar essas famílias, ok? Número 9. Ele é autista, mas você tem que corrigi-lo. Gente, toda mãe sabe que tem que corrigir seu filho.
Isso é óbvio. Então vamos parar com essa comparação, tá? Vamos ter isso em mente. Toda criança precisa ser corrigida. Isso a gente sabe. Agora, a maneira de corrigir não dá para ser a mesma. A gente corrige uma criança típica, coloca de castigo, faz o que for preciso, né? Dá aquelas palmadas se for preciso, não sei. Cada pai, cada mãe cria na sua educação. Mas com a criança autista é diferente. Eles têm birras, eles têm comportamentos onde não conseguem controlar suas emoções. E aí você tem que realmente adaptar a sua bronca, você tem que realmente adaptar o modo de executar a educação. Que eles têm que ser educados, isso é fato. Você precisa educar seu filho autista, óbvio. Ele precisa conhecer limites, como todas as crianças têm os seus limites. Mas não dá para tratar da mesma maneira ou então julgar. Ah, ele é autista e é mal educado. Não, ele está tendo um momento de crise, ele está tendo um momento de birra e às vezes você que é leigo e não sabe, não convive com uma criança autista, vai julgar achando que é apenas uma pirraça, uma manha, que é uma criança mimada. Mas na verdade não é. Então, por favor, não julgue, não diga isso para uma mãe de autista, porque ela sabe o trabalho que dá para tentar controlar uma crise. E por último, o 10. Ele é autista, mas tem que ser tratado como todos os seus outros filhos. Aí, continuando esse outro aí do 9 para o 10 é quase a mesma coisa. É claro que a gente, como mãe, a gente quer tratar os filhos da mesma maneira e, assim, aplicar a mesma educação para todos eles. Mas não dá para ser da mesma forma. Até o linguajar a gente precisa adaptar. E isso é importante para eles. Porque, pensa um pouquinho comigo. O que é mais eficaz? Uma correção que você aplica igual para todos os filhos ou fazer ele entender aonde ele errou, para que ele não erre de novo? Com certeza fazer ele entender. Então se faça entender, sabe? Não diga isso para uma mãe de autista porque ela sabe o trabalho que dá. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Compartilhe esse vídeo com pais, com mães, com professoras, com todo mundo que você conhece e que você gostaria de falar isso. Talvez você quer falar isso para alguém, mas você não tem coragem. Compartilhe esse vídeo aqui, curta esse canal, divulga, sabe? Vamos fazer com que a sociedade entenda os nossos filhos. E assim entenda também os nossos desafios, que são muitos. Não são fáceis, mas que em todos os momentos nós sabemos que eles podem contar conosco. Então, se você é uma mãe de autista, seja forte, continue nessa batalha, que com certeza lá na frente você vai ver que valeu muito a pena todo o seu esforço. E se você que não é mãe, mas está assistindo esse vídeo, aprenda como você lidar com essas famílias, porque realmente daqui a pouco em cada família haverá um autista. E eu espero que essas dicas tenham te ajudado muito. Curta, compartilhe e até a próxima, pessoal!